Olá a todos e a todas. Meu nome é Isabela de Araújo Santos e eu vim aqui apresentar o meu projeto de iniciação científica, cujo título é Práticas anticoncorrenciais utilizadas por Big Techs e grandes plataformas digitais para a extração de dados pessoais. Bom, o ponto principal do artigo é refletir sobre como a sociedade pode se adaptar diante de um grande fluxo de dados pessoais e constantes inovações tecnológicas proporcionadas por todo o aprimoramento técnico-científico, tendo repercussões em diversas áreas da vida social, como a área jurídica e econômica, que serão as principais áreas abordadas neste projeto. E o principal objetivo do artigo é expor as formas e os tipos de práticas anticoncorrenciais e de que maneira essas concentrações sofreram alterações com o advento das plataformas digitais sob a influência dos algoritmos, bem como propor a ampliação dos critérios da análise antitrust tradicional. Em relação aos resultados encontrados na pesquisa, o artigo, ao apresentar formas e tipos de concentração econômicas clássicas, sob a concepção constitucional da livre iniciativa e da livre concorrência na ordem econômica de 88, e como esses princípios são interpretados diante das práticas de concentrações econômicas, analisando-as sob o enfoque do mundo datificado, constatou que os desafios que os dados e os algoritmos apresentam para o direito da concorrência são potencializados pelas plataformas digitais, por serem modelos de negócios adotados pelos principais operadores e processadores de dados, a exemplo do Google e do Meta. Esses modelos de negócios tornam a competição nos mercados extremamente difícil, considerando a dinâmica de que o ganhador leva tudo, a expressão "the winner takes it all", em um mercado com um pequeno número de players, transformando-se muitas vezes em verdadeiros monopólios virtuais. E perpassando a atuação das plataformas digitais em suas variadas atuações nas esferas de poder, podemos inferir que o verdadeiro negócio de muitas delas é influenciar consciências através de seu poder de comunicação, sendo capazes de modificar crenças e opiniões dos mais diversos cunhos, como políticos, morais, religiosos e sociais. As plataformas digitais adquiriram tamanha proporção no capitalismo de vigilância que muitas delas possuem hoje posição dominante em diversos mercados, tornando-se inclusive o próprio mercado. Surge daí o receio de uso desse poderio para proteger e fomentar ainda mais o seu domínio, mesmo em detrimento dos consumidores como titulares de dados, especialmente diante do crescimento das barreiras às entradas de concorrentes nos mercados. Logo, dentre os fatores que preocupam a integridade do princípio da livre concorrência em uma economia movida a dados, cabe destacar que, para além das aquisições clássicas, existem comportamentos excludentes que dificultam a entrada e barram as inovações externas às das plataformas digitais já existentes. Dessa forma, torna-se de extrema relevância uma atenção especial dirigida à concorrência potencial e às estratégias das plataformas gigantes diante de entrantes no mercado e de startups, visto que a única alternativa competitiva possível de contestar seu domínio seriam esses pequenos negócios, capazes de implementar uma possível disrupção criativa. Tudo isso deve estar aliado à tentativa de garantir a autodeterminação informacional e o direito à proteção de dados pessoais e à privacidade dos cidadãos, que se espera em uma sociedade democrática de direito, regida por uma ordem constitucional em que a livre concorrência e a livre iniciativa devem estar em consonância com os demais princípios sociais, tais como o valor social do trabalho e o da dignidade da pessoa humana. E, bom, diante de tais exposições, verificamos uma nova configuração das práticas anticoncorrenciais por parte das plataformas digitais no contexto do capitalismo de vigilância, modificando também a forma de dominância e o poder de mercado que essas empresas possuem. E foram propostas ainda alternativas de análise antitruste, de maneira a nos adaptarmos a essa conjuntura de uma economia fomentada por dados. E, por fim, podemos inferir que o fluxo de dados pessoais tem significativo impacto sobre o direito da concorrência, sobretudo no que concerne a definição do mercado relevante, a dominância de mercado,
bem como os critérios antitruste significativos para a definição do poder econômico dos agentes. Muito obrigada pela sua atenção.